11 horas 43 minutos, diretor. Voltamos tão rápido que eu tive que engolir a pastilha da garganta a seco, diretor, sabe? É quando você... Já desceu, Massinha, desceu que foi uma beleza. A gente voltou tão rápido que... Eu vi ele tirando. Você já engoliu o caroço de jaca? Meu Que ali... Eu nem te conto a piada do macaco, Amaral, deixa eu Não falar. conte não. Depois tu bebe na água, tá bom? Vou te falar, diretor. Na próxima me dá um minuto, diretor. 11 horas 43 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. O programa agora também destaca a denúncia de moradores lá da zona leste da capital. E nós vamos mostrar aqui um problema sério no Grande Vitória. Uma cratera, que ela não incomoda, não. Ela tira Nova Vitória, é isso, diretor? Vizinha do Grande Vitória. Cadê? Me dá aí imagens. Olha, o problema é esse aqui. Essa área recebeu até asfalto, né? Mas aí foi agravando, o buraco foi aumentando, já tem até uma bananeira, o pessoal vai colocando, né, o mato no meio da rua para ver se chama a atenção. É uma medida desesperada para tentar resolver um problema que só aumenta, que só agrava. E agora não tem mais desculpa, já estamos no verão, as equipes, as frentes de obra precisam mostrar trabalho. Vamos acompanhar a reportagem, já já a gente comenta. Na tela do Agora, a denúncia da comunidade que vem da Zona Leste. Rua do Comércio, buracos, canos estourados, sinalização improvisada, galhos que identificam perigo. Os buracos são grandes, dificuldade em trafegar. É como você estiver num rally, numa estrada, né, de rally, porque a situação tá feia aqui. As autoridades não vê isso, olha que faz tempo essa rua tá desse jeito. Passa ônibus, passa carro e ninguém resolve nada. Difícil para os grandes e pequenos. Quando quebra uma peça dessa aqui, ó, quando não quebra o eixo todo, eles não pagam o prejuízo, mas quando é a gente, tem que pagar. Para este comerciante, que é morador do bairro Cidade Nova, decidiu investir aqui no Nova Vitória há 6 anos. E desde quando começou a buraqueira, o movimento caiu em torno de 20% a 30%. Eu gostaria que a nossas autoridades aí, competentes aí, viesse dar apoio para a comunidade, em vez de ficar investindo dinheiro no estádio lá e esquecer da periferia, né não? Falta de comprometimento. A gente trabalha na honestidade aqui, não sabe para onde nosso dinheiro na realidade vai, né? Faz um investimento muito grande em outras coisas e deixa a gente a desejar aqui, a população sofrendo, falta d'água, muito buraco, o buraco da fossa aqui, isso aqui é água de fossa, ó. Isso aqui é muito horrível, fede muito, perturba os clientes. A gente próprio sofre muito aqui nessa área. Olha, eu conheço bem o Nova Vitória e esse problema é muito sério. Nova Vitória foi uma invasão, uma área da Suframa foi invadida há algum tempo atrás. Essa área foi repassada à prefeitura, que urbanizou, passou o asfalto, a ligação de água, a água não chegava. E aí o problema é sério. Sabe por quê? Que passaram o asfalto, pelo menos uns 6 anos atrás, uma camada fina de asfalto. Ali existia uma tubulação que não servia para nada, porque na época não chegava nem água no Nova Vitória. Agora já chega, né? Teve o problema do Proama agora, para completar, né? Só que enquanto a água estava chegando nas casas, o que acontecia? A tubulação ficava muito na superfície. Passava um caminhão pesado, arrebentava a tubulação. O vazamento de água abria um buraco. Os carros não deixam de passar. E aí o buraco vai aumentando, vai virando cratera. Olha só o tamanho dessa aqui. Brincadeira, né? E não tem como impedir a passagem de caminhões e de carros pesados, porque ali fica na área do entorno do Distrito Industrial 2. Então é uma área que tem normalmente muito trânsito de veículos pesados. O que acontece? Não tem manutenção. Não existe nenhum tipo de manutenção. E os moradores cobram com muita certeza, cobram com muita razão. Porque, meu amigo, é inadmissível. Esse buraco aqui tem pelo menos 1 ano. Já dá até para fazer um aniversário, viu, Marcinha? Já dá até pra gente levar um bolo lá, uma velinha, apagar a vela e cantar, né? Não parabéns, né? Não parabéns, mas dá para cantar alguma coisa aí. Agora, quando é que vai ser executada uma obra de recapeamento? É isso que eu fico me perguntando. Recapeamento mesmo. Trabalho de drenagem, porque não adianta nada jogar asfalto. Isso é muito sério, isso que a gente está falando. Porque foi isso que fizeram. Chegaram lá e jogaram asfalto. Pega asfalto. Sabe por quê? Porque asfalto às vezes é sinônimo de voto, né?
Adianta nada jogar asfalto e não fazer trabalho de drenagem, porque 6 meses depois, meu amigo, vem o inverno. Você sabe como é. Depois do inverno, pode voltar lá, que vai ter a mesma quantidade de buraco, ou talvez até mais do que tinha antes. Então tem que fazer um trabalho de drenagem, um trabalho que realmente justifique o uso do dinheiro público. Isso não foi feito. O resultado é que está pior, cada dia pior, e aí está na hora de resolver. Está na hora de tomar uma providência. E eu fico me perguntando quando é que essas obras vão chegar no Nova Vitória, no Grande Vitória, no João Paulo, no Jorge Teixeira. E por aí a gente vai em tantos bairros. Jorge Teixeira pelo menos tem o ProUrbis, que é um programa que chegou e ali começou a solucionar problemas sérios, principalmente de moradia e urbanização e iluminação pública. Agora tem que ampliar. Não adianta você ter algo setorizado, limitado a uma determinada região. É o que o telespectador falou. E aí a população vai reclamar sempre de passar na Avenida Constantino Nery e ver um baita de um estádio bonito, um centro de convenções, sabe, muito bem estruturado. E aí ele olha para o bairro dele e só vê buraco, só vê bananeira sendo colocada no meio de buraco para chamar a atenção, só contabiliza prejuízo, mototaxista que rala pra caramba para conseguir um dinheirinho ali, fazendo uma ou outra corrida, arriscando a vida no nosso trânsito. Aí passa por um buraco desse, empena a roda, quebra a ponta de eixo, acaba com tudo. Não adianta, tem que fazer direito. Se não fizer direito, nem comece. Entregue a vez para outro, né? Peça para sair, essa aqui é a verdade. Mas se for para fazer, faça direito para a gente não ter esse problema que a gente tem hoje aqui, muito agravado, lá no Nova Vitória. São 11h50, Márcia Ladmar. Amaral Augusto, a gente, como sempre, né, a gente pede que a CEMIF, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, nos responda acerca dessas denúncias dos moradores dos bairros que a gente sempre visita. E a CEMIF informou que já executa serviços de infraestrutura no bairro Grande Vitória. As ruas Andirá, Iraque e Leopoldina já recebem os serviços e nos próximos dias o bairro todo começa a receber melhorias na infraestrutura por meio da parceria de pacotes, que foi inclusive anunciada pelo prefeito quando esteve aqui na semana passada, entre a prefeitura e o governo. 23 comunidades nas zonas norte e leste, com aproximadamente 2.000 bairros, já estão na programação com o prazo de pelo menos 150 dias. 2.000 ruas já estão na programação com o prazo estimado em 150 dias até o final do ano. Eles esperam que cerca de 4.000 ruas sejam atendidas. Deve-se lembrar que semana passada a Tatiana Sobreira esteve no Grande Vitória, se eu não me engano foi Grande Vitória, eu queria que, por favor, a produção confirmasse comigo, no Rio Piorini, acho que foi isso, reclamando de ruas. Então, todas as ruas que a gente vai, sempre diz, a Rua 4 que está em reforma, a Rua 6 está em reforma. E isso precisa ser confirmado, que é impressionante, Amaral, como a gente recebe a denúncia da rua e dos telespectadores e as ruas adjacentes estão em manutenção. E a rua que a gente está nunca está em manutenção. Tem telespectador na linha, né, Amaral? Quer comentar antes? São 11h51, eu queria dizer o seguinte, eu estava em Parintins acompanhando isso, no dia que o prefeito estava ali prestando uma entrevista aqui no estúdio, e aí o que aconteceu? Nós mostramos, por meio da nossa unidade móvel de jornalismo, uma rua que estava recebendo o trabalho de asfaltamento e a outra que não tinha nem previsão. Então, a minha observação naquela hora foi a seguinte, é que não tem fiscalização. A empresa que executa o serviço, que foi habilitada por meio de licitação pública a prestar esse serviço de recapeamento, de drenagem, de recuperação das ruas, ela precisa ser fiscalizada. Ela tem que ser fiscalizada. A gente precisa desenvolver mecanismo para isso, porque até agora a minha observação é que só a imprensa fiscaliza. Quando a imprensa chega lá, mostra o problema, mostra que tem uma rua que já deveria estar asfaltada há muito tempo e não está, aí é que a prefeitura toma conhecimento, é aí que a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai saber o que está acontecendo. E não é para ser assim. Não é para ser desse jeito. Tem que fiscalizar a obra. Tem que saber, olha, a empresa, você tem o prazo de 30 dias para recuperar a drenagem e asfaltar 100 ruas lá do Nova Vitória. 30 dias a contar de hoje. E aí, meu amigo, quando for no 5º dia, tem que ter uma equipe de fiscalização para saber se ela está fazendo aquilo. No 15º, a equipe tem que saber, olha,
Se vocês mantiverem esse ritmo aqui, não vão terminar no prazo. E cobrar, coloquem mais máquina, coloquem mais asfalto, o que está acontecendo? E é dessa maneira que aí as coisas vão andar. É simples. Parece complicado, não é. É simples. Só demanda que as coisas aconteçam. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma disciplina, tem que ter alguma coisa que dê, de alguma maneira, recurso para que isso aconteça. São 11 horas e 53 minutos, Márcia. Eu vou atender agora o telespectador que está na linha do programa da comunidade. Falando de onde, diretor, de onde é que o telespectador fala comigo? De Petrópolis. Alô? Oi, Como é seu nome? Maria Cecília. Maria Cecília? Maria Cecília, qual é a tua denúncia aí de Petrópolis? Meu amor, é porque aqui, na parada do ônibus, tem uma chácara. E a chácara, os matos, as latarias da chácara, tá tudo caindo pra rua. Então a gente tem que ficar na rua esperando o ônibus. Aí trocaram os ônibus, os motoristas são tudo ignorantes. Não param se a gente sair da parada. Entendi. Sabem, é uma chácara, é isso, diretor? É uma chácara. Que está abandonada, né? Não, tem uma senhora morando, essa senhora é doente, ela só mora aí, mas os donos não moram ali. Não mantém ali a organização da chapa, Não. né? Ok, Maria Cecília, fala com a nossa produção. A gente precisa manter contato aí com os órgãos. Qual é a rua, Maria Cecília? Já está falando com a produção? Pergunta qual é a rua, por favor. Sim, diga. É rua Chiquinha Gonzaga, que trocaram, né? Que antigamente era Bernardo Michele. Chiquinha Gonzaga. Isso. Ok, muito obrigada pela participação, Maria Cecília. A gente precisa mandar os órgãos de fiscalização para que os proprietários de imóveis, de casas, mantenham os seus bens pelo lado de dentro das suas casas. É impressionante como a gente vê sempre esse desrespeito nas calçadas, nas paradas de ônibus, evitando que o pedestre tenha aquele trânsito liberado, que é a garantia dele, de segurança, inclusive. Porque ocupar as calçadas e obrigar os pedestres a andar pelas ruas traz a eles perigo. Então isso precisa ser fiscalizado. Mais uma vez, Amaral Augusto, que a gente traz aí a denúncia de Petrópolis. A dona Maria Cecília traz pra gente dizendo que tem uma chácara que está com mais chapas no meio da rua, obrigando quem está querendo pegar o ônibus a ir pro meio da rua e às vezes o ônibus nem sequer para. Produção, por favor, mantenha contato com os órgãos de fiscalização. Amaral. Aproveitar que você falou de ônibus, eu reclamei tanto ali na Avenida do Turismo. Pessoal, eu lembro até que falei aqui no programa, o pessoal trabalha ali, tem muitas obras, há muitas obras de construção de condomínios e de casas ali. E no fim da tarde tinha um problema sério para quem queria pegar ônibus. Não tinha abrigo em toda aquela extensão. E aí, por acaso, Marcela, mas depois que voltei de Parintins, fui trafegando ali naquela área e aí observei que estão instalando os novos abrigos de ônibus. Eu fiquei muito feliz, porque, olha, o pessoal pegava um sol desgraçado ali, aguardando o ônibus. Às vezes, meio-dia em ponto, aquele sol a pino, quando não chuva, não tinha abrigo nenhum. Agora começaram finalmente a instalar os abrigos naquela área e eu fiquei feliz porque os trabalhadores que ali executam suas atividades profissionais vão ter uma segurança a mais na hora de esperar o coletivo. 11h56, e dá imagens do homicídio, da execução no Parque São Pedro, zona oeste da capital, que é destaque ainda nesta edição do programa agora, o programa da comunidade. Olha, moradores acordaram assombrados essa madrugada, mas um verdadeiro tiroteio, foram 7 disparos, 3 dos quais atingiram o rosto dessa vítima ainda não identificada nessa área de hip-hop do Parque São Pedro. E ainda nesta edição nós vamos trazer em detalhes esse destaque de polícia para você que nos acompanha aí do outro lado. Obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade, que também traz neste momento na tela um simulado que fez o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas na manhã de domingo. Essa simulação de salvamento em altura foi uma ação que faz parte da Semana Nacional do Corpo de Bombeiros. Solta aí, diretor. Eram muitos carros do Corpo de Bombeiros. Um helicóptero também foi usado. 60 homens envolvidos. A missão? Salvar 3 vítimas presas nesse prédio no centro da cidade, onde o incêndio estaria acontecendo. Tudo simulação. A operação foi rápida. As moradias hoje estão se verticalizando, então nada mais justo e preparatório para demonstrar à população que a corporação está preparada para esse tipo de sinistro,
como também transparecer a sensação de segurança de que qualquer ação de sinistro dessa magnitude, nós estamos com equipamentos e homens a pronto emprego a qualquer hora, em qualquer momento. O treinamento chamou a atenção de quem estava na feira da Avenida Eduardo Ribeiro. É necessário, né, para a população, porque de repente acontece na realidade mesmo. Então é preciso que essa demonstração seja bom para a população assistir. Para as pessoas poderem ficarem sabendo como é, o que eles passam no dia a dia deles, o que eles enfrentam. A ação faz parte do simulado de salvamento em altura do Corpo de Bombeiros, que realiza várias atividades para comemorar a Semana dos Bombeiros e o aniversário de 138 anos da corporação no Amazonas. Tudo bem, a gente lembra que anteriormente fizeram um simulado com o uso do helicóptero, né? E já neste fim de semana foi necessário a utilização e aí utilizaram de maneira correta lá no resgate das vítimas do acidente de trânsito na AM010, rodovia que liga Manaus a Itacoatiara, no quilômetro 75, próximo a Rio Preto da Eva. Então, simulou, usou. Eu espero que nesse caso aqui não precise usar, né? Que é o caso de uma simulação de um incêndio em um edifício e onde é empregada a manobra vertical de rapel para o resgate, como a gente observa muito bem aqui nas imagens, o Corpo de Bombeiros executando essa manobra. O diretor, que está aqui na câmera 2, ficou assombrado quando ele viu o oficial ali do Corpo de Bombeiros descendo no rapel vertical ali, no rapel invertido, caminhando na parede. Ele disse, eita, é o Homem-Aranha? Ficou com medo do Homem-Aranha, Franklin? Tem coragem de fazer esse rapel? Ele disse que não é para ele, diretor. Tem medo. Mostra aí de novo. Olha aí, Franklin. Aprende a fazer aí o rapel invertido aí. Daqui a pouco vai que vai. Tem que ter preparo, rapaz. Tem que ter coragem, não pode ter medo de altura não, mas é bom. O que é, Massinha? Amaral, eu admiro a tua técnica, Amaral. Rapel vertical. Eu falei assim, olha o homem tá correndo no prédio. Eu falando ali, o homem tá correndo no prédio. Amaral, rapel vertical. Quer ser tu quando crescer. Você tá vendo aí, diretor? Essa Márcia. São 12 horas em ponto. Você que nos acompanha em Parintins, obrigado pela audiência. Parintins, o SBT é o canal 22 e a gente agradece muito a sua audiência. Lembre-se que daqui a pouco lá em Parintins tem o Agora Parintins com o nosso companheiro Tadeu de Souza. Não deixe de assistir. Meio-dia em ponto. Marcinha, tá pronta, diretor? Tá prontinha? Márcia Lasmar traz uma dica para você que tá em casa. Varicel é o tratamento mais indicado para acabar com as varizes e hemorroidas. Vejam o depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha, ela falou, por que você não toma Varicel? Eu falei, não custa nada tentar. Realmente, o cansaço passou, a dor passou e eu tô ficando mais tempo do baile, dançando e muito feliz. Viu só? Varicel melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. E não é só isso, Varicel também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. À venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicom Pharma. Amaral. 12 horas, 1 minutinho, já depois do intervalo a gente volta com muito mais informação e comunidade para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. É rapidinho que a gente volta. Até já!